escolher de novo um desses conjuntos de amostras, você, né, repite o item B da questão anterior. Então, aquele afundamento, elevação e interrupção que você tinha lá naquela forma de onda, aí você aplica o THD. Então, você pode fazer só com a fundamental, aí o THD vai dar 0. Você coloca a terceira e quinta, aí você tem que dar um THD, o teu algoritmo tem que devolver o valor, né, o valor lá dado, beleza? O item 3, o terceiro exercício é a implementação do algoritmo para obter os índices de desequilíbrio. Então, vocês vão ter que implementar o Fortescue, vai ter que implementar aquela norma NEMA e 3E, Sigreu, Prodist, como é que faz? E aí você vai analisar a mesma coisa. Veja bem aqui, ó. Item 1. 3 sinais senoidais equilibrados. Então, você pega 3 sinais senoidais, deslocados 120 graus, e você pede para calcular ali. Você vai dar, provavelmente tudo vai dar 0, porque o sinal está equilibrado, certo? Você está validando o seu algoritmo. No item 2, ele tem 3 sinais senoidais desequilibrados na fundamental. Então, a única coisa que você vai mudar ali é a amplitude dos 3 sinais. Estão deslocados 120 graus, mas a amplitude da fase A, fase B e fase C é diferente. Aí ele vai ter que calcular, vocês vão ter que calcular, o algoritmo vai ter que calcular por essas 4 formas. Aí o item 3, veja bem que já é no senoidal. As amplitudes das 3 fases são iguais, porém vai conter uma na componente fundamental, uma harmônica de sequência positiva, uma harmônica de sequência negativa e uma harmônica de sequência zero. Aí você valida. No item 4, essas mesmas harmônicas que você pegou no item 3, porém agora com amplitudes diferentes. Aí você vai validar essas 4. Com esses 4 exemplos, dá para discutir bem, né, a diferença entre essas 4 propostas aí. Prodist, NEMA, I3E e Sigreu. Tá? E, de novo, aqui, ó, ele pede ali, ó, 200, 256 e 300 amostras por ciclo. Vocês vão testar, escolhe um e, através de um exemplo representativo, vocês vão, né, avaliar aqui. Qual que é esse exemplo representativo? Aí, quando já fala exemplo representativo, a gente está falando de fonte e carga. Anteriormente, é um sinal. Esse sinal pode ser tensão, pode ser corrente. Agora, o caso representativo, ele já é uma fonte com uma carga. Beleza? Então, aí vocês vão avaliar. Significa que o algoritmo já foi avaliado anteriormente. Valor teórico, valor que o algoritmo calculou. Validou o algoritmo. Agora a gente vai passar para um teste real. Real não, né? Mas mais real, né? Perto do real. Você pega uma fonte, pega uma carga, cria ali os cenários para você poder validar os seus algoritmos. Então, são esses 3 exemplos aí. A data aqui, ó, a data para entrega é, se não me engano, dia 30. Se não me engano, não, é 30 de setembro. Então, vocês têm mais ou menos um mês aí para poder, né, conversar entre vocês. Quer dizer, o trabalho é individual, mas o desenvolvimento dos algoritmos, tudo mais, aí vocês podem se juntar, discutir em grupo, sei lá. Isso é à vontade. Tá? O que não pode é o seu relatório ser igual ao relatório do parceiro. Cuidado, hein? Se eu pegar relatórios iguais, eu vou dividir a nota. Você tirou 10 e tem 4 relatórios igualzinhos, vai ser 10 dividido por 4. Então, veja bem, o algoritmo, tudo isso vocês podem desenvolver junto, discutir junto. O algoritmo está pronto. Agora, na hora de fazer o seu relatório, escolhe um caso seu. Fala, não, eu vou escolher um caso diferente do meu colega aqui, porque eu estou interesse nisso, naquilo, aí você vai aí você discute também suas coisas, tal, beleza? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Bom, então é isso aí. Não sei se não tiver mais perguntas sobre o trabalho, sobre o seminário, podemos dar início, então, à nossa
a nossa aula aqui. Vamos ver o que eu Professor, uma preparei. pergunta só. Diga. Uma pergunta aqui. Diga. Referente à opção aqui das amostragens, 50, 100 ou 200, o senhor comentou que se a gente justificar, então, para um determinado número de amostras, daí as outras opções já não precisa fazer. Ou tem a opção de se fazer as três para poder fazer uma comparação? No estudo de caso, tem que ler a lei. Escolha né? Fala um cenário. É um único cenário, um único exemplo. Né? O número de amostras que você vai testar são para os anteriores. O item I, 2I, 3I, entendeu? Entendi. Entendi. Obrigado, professor. Vamos lá, então. Como é que eu faço aqui? Peraí. Vamos ter que fazer... Bom, pessoal, então vamos dar sequência ao conteúdo da aula, né? Segunda-feira a gente tinha iniciado a falar a questão do transitório, né? A gente tinha visto lá alguns equacionamentos, tal, mas antes disso é sempre bom lembrar o que nós fizemos na aula passada, né? Para ter uma sequência aqui, ó. Aula passada nós vimos a questão da propagação do harmônico, né? Então, uma carga não linear, ela pode estragar a tensão no ponto de acoplamento comum, tanto do ponto de vista de distorção harmônica, quanto no ponto de vista de deslocamento de fase entre tensão e corrente, enfim. Esse é um caso monofásico simples, né? O caso trifásico também acontece essa mesma coisa, só que mais complica ali, mais no sentido de que as tensões, elas podem ser desequilibradas, né? Então, quem que desequilibra aquela tensão? Quem que faz com que a amplitude das tensões sejam diferentes? Muitas vezes é a própria carga. Né? E por isso que a gente precisa monitorar isso, para ver, né, a concessionária fica preocupada com isso. Né? Porque ela que entrega, lá, entre aspas, né? Ela está vendendo, vamos falar assim, está entregando tensão no ponto de acoplamento comum. Isso pode ser prejudicial para cargas sensíveis, né? E aí, por adiante. Então, temos o fluxo, né, de harmônicos através da rede. Nós já vimos também que, né, na prática, na prática, muito das cargas resistivas, das cargas indutivas, elas funcionam como sendo um amortecimento daquele harmônico. Então, ela começa a se diluir, vamos falar assim, né, ao longo do sistema elétrico, tá? Mas ele existe lá, tá? Existe. Um outro aspecto que a gente tinha falado, discutido na aula passada, é a questão da ressonância série paralela. Quando se forma uma ressonância paralela, quando, obviamente, a impedância ela é alta, né? Porque ela vai impedir passar para o outro lado. Aí fica circulando, então, essa harmônica ali entre o capacitor e a impedância de quem? E a impedância do transformador e a fonte, né? Essa aqui é a fonte que gera o quê? Correntes harmônicas. Então, essa corrente harmônica vai ficar circulando entre o capacitor e a fonte. Por quê? Porque esta impedância aqui é grande ou elevada, né? Então, impede a passagem, né? Portanto, então, e temos esse circuito aqui. Então, veja bem, a fonte de corrente harmônica está em paralelo com o capacitor. Então, essa harmônica aqui começa a circular aqui. E essa aqui é a impedância total do sistema. Então, nós temos, então, essa. No caso da ressonância série, veja bem que nós temos uma impedância baixa. Essa impedância baixa é de quem? Desse transformador aqui.
Então, esse harmônico vai preferir andar por aqui. Por quê? Porque essa impedância é baixa. Essa impedância está em série com o capacitor. E nosso circuito, no caso, agora, então, ó, impedância, ressonância paralela, né? Ressonância série, tá? Ressonância série. Então, temos, então, essas duas ressonâncias. Né? Nós já analisamos, né, por que tem a amplificação da harmônica, por que pode queimar. Aula retrasada, nós já estudamos, aprofundamos bastante sobre isso. Apenas lembrando aqui. A ressonância paralela, ela pode ser calculada através de quê? A ordem harmônica com a qual está ressonando, pode ser calculada através da potência de curto-circuito, da potência reativa do capacitor, ou através das reatâncias. Já no caso da ressonância série, ela apenas pode ser calculada através das reatâncias, né? Reatância, né, do transformador e a reatância do capacitor. Essas são as formas. Nós vimos também que muitas vezes esta frequência de ressonância, ela é importante quando você vai ter, né, uma distorção na tensão. Então, com isso, né, principalmente quando você tem compensação centralizada aqui, nesse caso, para evitar essa ressonância paralela, você mexe na potência reativa do capacitor, para cima, para baixo, de forma que você está deslocando a frequência de ressonância. Então, não vai ressonar mais com aquela frequência. Então, só que isso vai ter um prejuízo, né? Você vai aumentar um pouco, significa sobrecompensação. Quando você diminui um pouco, é que você não vai atingir a compensação necessária. Mas aí você tem que avaliar o que é melhor naquele momento. E outra coisa importante, cada solução é solução única, ela não é genérica. Certo? Cada indústria que você vai analisar vai ter uma solução. Essa solução não serve para a indústria A, B e C, só para a indústria A. Aí na indústria B você tem que fazer toda uma análise, tudo de novo, propor tudo de novo. Se tiver uma indústria C também. Tá? Por quê? Porque as harmônicas que vai estar envolvido ali não são as mesmas. Pode ser que uma esteja ressonando na terceira, pode ser que na outra esteja ressonando na quinta. Então, ó, tem que sempre fazer essa análise. Tá? E aqui nós voltamos, então, à questão do transitório eletromagnético. Tá? Eu vou passar um pouco rápido isso daqui, pessoal, só vou me deter onde eu acho que é importante discutirmos por que é esse transitório eletromagnético. Né? Na primeira aula, a gente já discutimos, já vimos formas de onda, né? Classificação desses daí, tem aquela norma do I3C de qualidade de energia elétrica, ela já classifica todos esses distúrbios por tempo, né? Através dos diferentes aí parâmetros que eles definem. Né? Então, basicamente, então, nós temos transitórios impulsivos, né, transitórios oscilatórios, né, esses dois. Impulsivo, causado por descargas atmosféricas. Né, os oscilatórios, causados por chaveamento. Pode ser chaveamento de capacitor, pode ser entrada de transformador, pode ser chaveamento de um reator, enfim. Tudo isso vai ter, então, um transitório oscilatório. Tá? Aqui, esse impulsivo, não vou entrar no mérito, tá? Está aqui bem descrito. Uma coisa que sim tem que ficar claro, esse transitório impulsivo, né, não modifica a frequência em regime permanente. Isso é fundamental. Tá? Então, a frequência, ela sempre vai ser 60 Hz, ela não vai modificar. Pode acontecer ali, vai cair o rádio numa linha de transmissão, vai ter o transitório, esse transitório que acontece no rádio, ele vai se diluindo conforme vai, né, andando pela linha de transmissão. Através de onde? Através do aterramento da linha de transmissão. Então, quando cai um rádio no meio de uma linha, toda essa energia vai circular por onde? Ele tem que ir para um lado. Então, ele vai ser transferido através do próprio condutor da linha de transmissão. Então, ele chega na torre ou no poste. No poste, na torre, tem um aterramento. Então, pouca dessa energia vai outra. Então, muitas vezes, quando cai um raio a nível de média tensão ou alta tensão, o efeito não chega ali na baixa tensão. Ela é diluída através das torres de alta tensão, beleza? Através do aterramento. Mas é uma coisa importante, então, que isso não causa, tá?
não muda a frequência em regime permanente. Tá? O que mais nós temos aqui? Né? Obviamente, isso vai ter, né, uma elevada amplitude na corrente ali, mas o tempo que demora, como nós já vimos, é microsegundos. É muito rápido. É muito rápido. Aqui eu não vou entrar também nesse mérito, tá? Depois vocês dão uma lida com calma, é um texto ali, aí não vou ficar, mas é para vocês terem ideia do que a gente vai discutir. O transitório e oscilatório, também ele tem uma característica muito parecida, mas em termos de amplitude, obviamente, isso daqui é menor, porque ele já vai se dar através de chaveamento de algum dispositivo que nós vamos ter na rede de transmissão, na rede de distribuição, que comumente são bancos capacitivos, né? E aqui nós estamos tendo exatamente o chaveamento, né, de um banco capacitivo, né, que vocês podem ver aqui, oscilatório. Por que é oscilatório? Porque o transitório começa a oscilar e depois, conforme vai passando o tempo, ele vai se diluindo. Né? Depois entra em regime permanente. Esta oscilação aqui tem uma frequência, que chama frequência natural. Né? E toma muito cuidado. Esta frequência natural, ela é calculada da mesma forma que aquela frequência de ressonância que nós estudamos anteriormente, mas não são, fisicamente são conceitos diferentes, tá? Cuidado. O processo de cálculo dessa frequência natural é idêntica à frequência de ressonância, mas os fenômenos envolvidos são diferentes. Tá? Essa é a diferença que a gente tem que ter. Então, são caracterizados por apresentar uma frequência de oscilação variável. Está vendo? Essa é a diferença do impulsivo e o oscilatório. O impulsivo, em regime permanente, não afeta a frequência. Esse oscilatório tem uma frequência de oscilação variável. Então, isso significa que, conforme vai passando o tempo, essa frequência vai sumir. Vai chegar em regime permanente, não tem mais essa frequência. Mas durante o transitório tem essa frequência, que chama frequência natural. Não? Então, depende de quem? Quanto tempo vai durar esse oscilatório? Depende dos valores envolvidos de R e L naquele circuito. RC, se for um capacitor, se for indutivo, RL. Tá? Então, tem 3 tipos de oscilação aqui. Então, oscilação transitória em alta frequência, tá? Que normalmente são desenergização de cargas indutivas, né? Tem correção de fator de potência, né, para reduzir a tensão transitória. Então, são esses 3 tipos que nós temos aí para poder analisar essa oscilação transitória, né, de alta frequência. Beleza? Oscilação transitória de média frequência, veja bem, de 5K a 500 kHz, tá? Podem ser causados por chaveamento de disjuntores para, né, a eliminação de faltas. Então, tem uma falta ali, aconteceu uma falta, o disjuntor tem que tirar o circuito, entendeu? Porque pode danificar alguma coisa. Então, ele vai originar um transitório. Tá? E uma coisa bem interessante desses chaveamentos oscilatórios, basicamente de reatores, capacitores e de disjuntores, eles têm um padrão normalmente. Então, sempre que tiver aquilo, ele vai ser reproduzido um padrão. Por quê? Porque o capacitor que está ali, o reator que está ali, ele tem um valor, ele não muda. A resistência interna não vai mudar. Então, toda vez que acontecer, por exemplo, uma falta monofásica, trifásica, bifásica ou, sei lá, monofásica terra, ele vai ter um padrão. E como tem um padrão, você pode juntar e você pode treinar uma rede neural, por exemplo, para quê? Para identificar aquilo. Porque esse padrão, ele sempre vai se repetir. Então, o que você faz? Pega lá no Simulink, pega no MATLAB, no Python, aonde for, você gera aleatoriamente curto-circuito, monofásico, bifásico, trifásico, aleatoriamente, e salva esses dados. Você vai ter um conjunto de dados, por exemplo, vamos supor, 100 dados, de diferentes curtos-circuitos, tal. O que você vai fazer? Pega esses 100 dados, você fala, vai usar 60 dados para treinar uma rede neural. E 40 você vai testar tua rede neural. Tua rede neural, ele vai aprender
você vai falar, ó, quando tem um curto-circuito monofásico, a característica da forma de onda é essa daqui. Aí o cara vai lá aprender, vai falar, ó, se tiver um curto-circuito monofásico, ele tem esse padrão aqui, ele aprende. Aí se tiver um outro bifásico, ele vai aprender, trifásico vai aprender. Aí a rede começa a aprender em função do treinamento. Claro que você vai ter que definir, né? Entrada, saída, camadas intermediárias, enfim. Tem várias outras técnicas aí que você vai fazendo. O cara começa a aprender, aprendeu. Aí, os 40 restantes que você tem, você vai fazer uma salada ali, ó. Você vai misturar tudo. E joga ali, fala, eu quero que agora você pega um aleatoriamente. Você fala, eu quero que você teste aqui. Aí o cara vai falar para você, ó, isso daqui é um curto-circuito monofásico. Isso daqui é bifásico, isso aqui é trifásico, isso aqui é paterno. Você consegue classificar aqui. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Porque se você souber isso, você consegue agir muito mais rápido. Então, com o banco capacitivo, dá para fazer isso. Tá? Só que no banco capacitivo, aquilo que a gente estava falando, nós vimos na aula passada já. Isso é um circuito oscilante. Vai depender do quê? Da condição inicial. Vai depender do tempo em qual você vai chavear o capacitor ou você vai desligar o capacitor. Agora, no relé, é um pouco difícil você saber em que instante vai ou não. Porque se o relé não vai esperar passar por zero para desligar, né? O tempo ou a corrente quando passar por zero. Não, aconteceu uma falta, ele tem que desligar. Então, no caso dos disjuntores, né, para você treinar os disjuntores através de uma rede neural, é muito mais interessante, porque ele vai conseguir aprender aquilo. Então, se é um curto-circuito lá monofásico, o cara simplesmente pode decidir, eu não vou desligar porque eu sei que isso daqui tem essa característica e não prejudica nada. Entende? Então, aí o cara não precisa fazer nada. Agora, quando aquilo é representativo, aí fala assim, não, agora sim eu preciso desligar porque isso pode queimar. Sabe? Então, são outras técnicas também, né, que vai envolvendo lá toda essa análise. Oscilação transitória de baixa frequência, né? São frequentemente encontrados em sistemas de subtransmissão e de distribuição nas concessionárias, né, e são causados por vários tipos de eventos. O mais comum provém da energização de banco de... Portanto, então, aqui nós temos um caso, né, eu acho que já mostrei isso daqui no finalzinho lá da aula passada, então, ó, para quem não estava, vou passar bem rápido aqui, ó. Como é que nós analisamos, né, esse transitório oscilatório? Circuitos elétricos. Né? Vamos ter que trabalhar com uma equação diferencial. Né? Vamos trabalhar a equação diferencial e, com isso, então, nós vamos obter a nossa equação diferencial, que é essa daqui, ó. Esta equação interessa. Essa equação diferencial aqui estabelece, então, né, a característica oscilatória daquele circuito. Tá? Então, esse circuito, por exemplo, vai ter uma constante de tempo, que é definida pelo produto da resistência e o capacitor. Essa constante de tempo, então, o tempo que vai durar quem? O transitório oscilatório. Depende do capacitor do resistor. Tem, então, regime permanente, regime transitório. O regime transitório não depende de uma fonte, isso tem que ficar bem claro, não depende de uma fonte independente, tá? O regime permanente depende da fonte, Esse circuito com indutor também pode ser representado através de uma equação diferencial, portanto, veja bem, de novo, nós temos regime permanente, regime transitório, e aqui nós temos, né, a constante de tempo. Tá? Isso daqui é interessante. Né? No caso anterior, quando tem capacitor e resistor, a constante de tempo é diretamente proporcional ao valor da resistência ao capacitor. Aqui, veja bem, é diretamente proporcional a quê? Ao indutor e inversamente proporcional à resistência. Então, se é inversamente proporcional à resistência, o que significa? Quanto maior a resistência, aquele transitório vai ser mais longo ou mais curto? Vai ser mais curto. Quanto maior o resistor, o transitório ele é mais curto. Quanto menor a resistência, o transitório dura mais. Beleza?
Aqui já misturando os dois, né? Nós temos de novo aqui, ó. E uma coisa interessante aqui, que, né, a fonte de alimentação, a fonte independente que vai alimentar esse circuito aqui, ele pode ser em corrente contínua, pode ser em corrente alternada, o sinal pode ser senoidal, triangular, quadrado, qualquer que seja, desde que seja periódico, nós podemos analisar isso, através, né, da equação diferencial. Mas como a gente vai simplificar a vida, não vamos entrar nesse mérito. Tá? Nós vamos estudar o que é uma fonte. Nós vamos trabalhar com fonte de corrente alternada. Tá? 60 Hz, senoide e tudo mais. Então, essa frequência com qual está oscilando ali, como é que a gente calcula? Através disso aqui, ó. Desta equação aqui. O que chama de frequência natural de oscilação. Depende do valor do indutor e do capacitor aqui, nesse caso. Beleza? Se tiver aqui, obviamente, na prática, esse indutor tem uma resistência, esse capacitor também tem uma resistência. Essa resistência, ela já atua, né? Como se fosse um damping, como se fosse um amortecimento, tá? Como se fosse um amortecimento. Quando nós temos paralelo, a mesma coisa, né? A equação diferencial, ela é a mesma, a frequência natural, ela é a mesma, né? E aí, qual que é o papel do resistor aqui? O resistor vai fazer isso. Vai atuar em aquele tempo, em aquela constante de tempo que nós definimos. Tá? Então, essa aqui é a interpretação, tá, dessas diferentes frequências. Né? Aqui a gente está pressupondo que nós temos um circuito RL, tá? Essa resistência ali, se for idealmente o circuito RL, infinitamente estaria trocando energia entre o capacitor e o indutor. Idealmente. Então, a energia vai e volta, vai e volta. Né? Isso é um circuito autônomo. Mas, na prática, o indutor e o capacitor têm uma pequena resistência. Então, em algum momento, essa energia, esse transitório, ele vai ter que... A energia vai ter que ser dissipada. Né? Então, ó, o que nós estamos enxergando aqui é a frequência fundamental do sinal, a frequência não amortecida, veja bem, ó, ele fica indo. O que significa essa frequência não amortecida? Que o indutor e o capacitor ficam trocando energia infinitamente. Ah? Já a frequência amortecida, veja bem, com o tempo ele vai, e uma hora vai chegar em regime permanente e vai ser zero. O que significa isso? Que toda a energia envolvida naquele processo, quem que consumiu? O resistor consumiu tudo. Beleza? Aqui nós vimos também na aula passada, vou passar rápido, ó, como é que se dá, né, o chaveamento de um capacitor, não, na prática. Então, temos aqui os valores aí de indutor, capacitor, resistor. Em T igual a 0, fecha a chave, né? E nós vamos ter um transitor, né? Então, veja bem, nós estamos, então, ação-reação, circuitos elétricos de novo. Nós fechamos a chave em T igual a 0, começa a circular corrente no capacitor. Nesse momento, veja bem, ó, surge, então, um transitório, tanto na tensão quanto na... Então, veja bem, essa chave aqui, conforme está aqui, ela foi fechada exatamente no pico da tensão. Ou seja, a condição inicial está, né, tá no pico. Então, se está no pico de tensão, naturalmente, a corrente irá começar no pico. Né? Diferente, por exemplo, se a gente fecha a chave quando a tensão passa por zero. Se a tensão passa por zero, esta oscilação também iniciará em zero, portanto, ela é menor, a amplitude é menor. Né? Então, aqui nós temos um outro exemplo onde vai ser, veja bem, né? Aqui, ele é fechado exatamente quando a tensão é no seu pico superior máximo. Ó, o transitório, de novo, veja bem, leva, vamos contar aqui, ó, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4, 5, 6, vai, 7 ciclos. 7 ciclos para a gente poder, para o sistema atenuar aquele transitório. Isso pode ser prejudicial, por exemplo. Naqueles 7 ciclos, se você tiver uma ressonância com essas frequências aí, ó, vai acontecer o mesmo que nós estudamos ali, ressonância série paralela. Tá? Se tiver ali uma carga, uma fonte de corrente que ressone com isso daqui, ó, vai lá. Então, esse transitório, preferentemente, tem que ser o mais curto possível.
E com menor amplitude possível, porque aí você vai evitar todo esse tipo de problema. Veja bem, a corrente lá, ela é bem mais zoada, né? Do que a tensão. De novo, por que é isso? Porque se deu exatamente, a chave foi fechada no ciclo máximo, né? No pico máximo da tensão. Tá? No pico máximo da tensão. E, obviamente, né? A condição inicial do capacitor aqui é zero. Só que a condição inicial da tensão que está sendo aplicada aqui, ó, né? Vai ser igual à tensão do pico. É isso que faz levar aquele transitório. Tá? Aí, aqui nós temos um transitório desconsiderando o valor dessa resistência aqui, ó, veja bem, resistência igual a zero. Esse mesmo processo aqui, só que agora com uma resistência de adicional de 0,5. Veja bem o tempo. A gente conseguiu diminuir o tempo em função daquela constante de tempo que nós vimos anteriormente. Então, o transitório, ele né, desaparece mais rápido que o anterior. Mas tem um custo ali. O custo, qual é o custo? O consumo que o resistor está fazendo, porque o resistor está dissipando energia. Isso é um custo, consumo de energia. Então, você não pode colocar um resistor alto ali para você resolver seu problema. Isso vai ter. Você vai ter que pagar por essa energia. Né? E aqui, ó, veja bem, a única coisa que a gente fez é mudar o tempo. Ao invés de botar no pico superior, agora o que a gente fez? Vamos fechar essa chave exatamente quando a tensão passa por zero. Ó, 5. Quando a tensão passa por zero, veja bem, a oscilação na corrente, a amplitude é quase nulo. Ó, a amplitude é quase igual a senoide. A oscilação existe, mas a amplitude é quase igual. Então, uma pequena mudança na forma, no instante de fechar a chave, já muda toda a noite. Beleza? Porque aqui a condição inicial que nós damos para fechar a tensão vale zero. No anterior caso, era a tensão de pico. Né? Portanto, então, nós temos isso. Né? Outra forma de fazer aqui é fazer com que o capacitor, a condição inicial do capacitor seja igual à tensão de pico. Veja bem aqui. Aqui a gente fechou no pico da tensão, certo? O tempo é 0,487. Aqui nós mudamos que para a tensão igual a zero. Né? Aqui nós vamos repetir o mesmo. Veja bem, o tempo com o qual vai fechar a chave é no pico superior da tensão. Porém, vamos carregar primeiro o capacitor. A condição inicial do capacitor vai ser quem? A tensão de pico. Beleza? Essa tensão de pico, veja bem, ó, mudou também o nosso transitor. Então, veja bem que não, né, não dá para perceber também. Então, são formas, né, como pode ser chaveado um banco capacitor. É claro que essa condição inicial ela é um pouco mais complexa na vida prática, na prática, né, porque você teria que ter uma fonte exclusiva primeiro para você carregar o capacitor. Carregou o capacitor, depois você entra ali. Então, isso demanda toda uma estratégia lá diferente do outro caso, quando é passagem por zero. Então, no seu sistema embarcado ali para chavear o capacitor, você bota assim uma condição. Ó, se a tensão for igual a zero, fecha a chave. É simples. Nesse caso aqui, não, você vai ter que fazer toda uma estratégia para poder carregar primeiro o capacitor. Depois você vai ter que passar para outro circuito, então envolve toda uma maniobra. Né? Que do ponto de vista econômico, isso daqui, obviamente, não compensa. O outro é mais factível, entendeu? Mas a gente está mostrando, então, que depende muito da condição inicial. Tá? No caso dos reatores, tá? Então, como é que chama lá as indústrias que você trabalhou, são os reatores? Ah. Os fornos, como é que é? Os fornos a indução, né? Forno a indução, por exemplo, tem esse comportamento aqui. É um reator que você vai abrir e você vai fechar. Entendeu? E aí ele vai originar um transitório dessa forma aqui, ó. Você vê, se você tem a componente fundamental aqui, essa linha mais fina, e o oscilatório vai começar aqui, ó. Veja bem a amplitude aqui, ó. Essa linha mais grossa. Tá? Então, ele vai
até ele entrar em regime permanente. Em regime permanente, esse sinal aqui em preto mais escuro, esse sinal fino, vai estar um em cima do outro. Então, nós temos uma tendência exponencial. Essa tendência exponencial é exatamente aquela equação diferencial que nós analisamos lá no início. Então, tem um tempo, uma constante de tempo para poder atingir isso, né? E depende muito aqui, tá? Esse indutor, daqui a pouco nós vamos ver aqui, ó, como é que nós vamos fazer. De novo aqui, o papel importante da resistência que você vai ter ali, em série com o reator, né? Para a gente poder amenizar. Então, aqui, depende muito da condição inicial. Em que momento nós vamos entrar aqui, ó? No pico superior, quando o ângulo é 90 graus, quando o ângulo é 0, ou quando o ângulo é menos 90. Quando o ângulo é 90 graus, veja bem que aí o pico máximo é 2 vezes a corrente máxima. Quando é 0, é a corrente máxima. Quando é menos 90, é 2 vezes a corrente máxima. Essa é a condição inicial para poder. Então, isso vai modificar de novo aquele transitório que a gente está analisando. Tá? Portanto, então, nós temos esses ângulos aí que variam, tá? Dependendo da condição inicial. E aí, ó, transitório, de novo. Veja a tensão que está sendo aplicada e a corrente aqui, ó. Entrou em 0,5, veja. Aqui, essa é a exponencial, que nós analisamos através da equação diferencial. Então, ó, aqui, a partir de 0,7, ele entrou em regime permanente. Então, todo esse período aqui, de 0,5 a 0,7, é o transitório oscilatório que nós temos. Beleza? Isso é para um reator, ó, tá? Um reator desse tipo lá, de um forno a indução, ó, 500 megabar, não é pouca coisa, tá? Aqui tem que ser grande mesmo, não dá para você brincar com um reator pequeno, não vai funcionar. Tá? Então, ó, né, o cosseno é 0,05, tá certo? Né? E é delta aterrado ainda esse reator aqui. Então, tem todo um processo, por isso que tem toda uma coordenação com o sistema elétrico para esse tipo de carga entrar na rede, sair na rede, porque não é tão simples, não é trivial. Tá? Isso daqui é a energia armazenada, sempre é bom lembrar, né? Tudo esse processo ali que está acontecendo lá tem a ver com a energia armazenada no indutor. Né? E aqui vem um aspecto importante. Né? Quando você tem um capacitor e um reator em paralelo e você fecha aqui a chave, o que vai acontecer? Quando você abre a chave. Tá? Num primeiro momento, essa chave está fechada. Certo? Quando você desliga esse capacitor em paralelo com esse indutor, o que você está fazendo? Está interrompendo a corrente. A corrente estava tendo esse formato aqui, estava deslocado da tensão, obviamente, né? Em função aí, dependendo do capacitor indutor. Então, vamos supor que esse capacitor estava fazendo a compensação dessa carga aqui. Tá? Então, no instante que você abre aqui, o que acontece? Acontece uma descontinuidade na corrente. Você está interrompendo a corrente. A corrente, naturalmente, vai direto para 0. É como se tivesse um recorte. Né? E isso vai ter uma consequência. Tá? Se vocês lembram lá o ciclo de histérese, né? Basicamente de um transformador, então a energia que deveria descer toda isso daqui agora vai ser modificada. Isso vai originar um transitório. Curto-circuito. Né? Um curto-circuito também origina um transitório. E normalmente temos um curto-circuito aqui, essa chave vai abrir aqui, vai originar um transitório. Então, temos aqui a tensão do sistema, né? E a corrente de falha. Então, no instante que acontece o curto-circuito, vem a amplitude. Tá? Agora, vocês lembram, né, aquele comentário do disjuntor. Então, se esta amplitude aqui, ó, ela for superior aqui a um valor dado, o disjuntor vai abrir. Tá? Porque senão vai queimar o sistema que está protegendo ali, né, o equipamento que está sendo protegido. Então, aí vem aquilo que a gente estava discutindo. Ó. Quais são as consequências de um curto-circuito monofásico, trifásico, e assim sucessivamente. Você pode treinar o sisteminha ali para poder
caracterizar aquele fenômeno. E você já fala, ó, desliga, não desliga. Porque já pensou, assim, ó, a concessionária, a indústria, ela sempre tem que estar sendo fornecida 24 horas, para não parar o produto, para não parar o processo. Se parar o processo, ela vai reclamar da concessionária. Então, a concessionária, hoje em dia, eles têm todas essas técnicas, e já é possível isso, tá? Eles já têm uma série de técnicas para identificar onde o curto-circuito. Porque, ó, uma coisa, na prática, como é que funciona? Bom, vamos supor aqui esse bairro, tem um transformador que alimenta todo esse bairro. Aconteceu um curto-circuito aqui. Aí o cliente vai ligar para a concessionária e falou, oh, não tem luz aqui. No bairro tal, tal, tal. Aí o cara vai ver no sistema e fala, e aí, agora? Onde que eu mando o técnico lá para ligar de novo? O técnico vai vir com a caminhoneta, vai ter que passear tudo, até identificar. Quanto tempo gasta isso? Se o cara tiver sorte, ele vai dar na hora, mas se não, ele pode ficar o dia inteiro procurando, não vai achar. Então, a concessionária, ela tem uma metodologia, fala, a probabilidade do curto-circuito ter acontecido a 10 metros da Unesp é 90%. Então, ó, a equipe vai direcionar dali e ele acha muito mais rápido de restabelecer a energia e resolver o problema. Então, tudo isso tem um padrão. O pessoal chama de padrão de reconhecimento de padrões. Aí, esse treinamento da rede neural que a gente está falando, ele é muito utilizado para isso. Então, eu fiz estágio, só para vocês terem ideia de como essas técnicas ajudam. Eu fiz estágio numa distribuidora lá no Peru, no 2001, 2002. É igual a CPFL aqui. Na época, tinha um bairro, era um bairro onde, assim, seria equivalente a uma favela aqui. Era um bairro de difícil acesso. Os técnicos com a caminhoneta da empresa não podiam entrar. Os caras ficavam ali, você vai fazer o quê? Não pode entrar. Não, o que vamos fazer? Não deixava. Então, sempre que tinha algum problema de energia lá dentro, era um caos. Era um caos, assim, para restabelecer o caos. O que a empresa fez nessa época? Na empresa tinha 4 cachorros, 4 pastor alemão. Eu sempre ficava, os caras queriam, quando eu cheguei, né? Os cachorros estão bem cuidados ali, bem alimentados, tal. Eu falei, mas por que tem 4? Se tem segurança, né? Aí um dia, uma semana, 2 semanas, eu perguntei para o técnico, eu falei, e os cachorros ali? Pois esses cachorros custam cada um $20 mil. O que tem de especial? O que o cara faz, né? Vai cuidar o negócio? Inocente, né? Perguntando. Eu falei, ele explicou para mim que o cachorro estava treinado para identificar faltas. O que acontece quando tem um curto-circuito? Ele solta um cheiro. O cachorro estava treinado para cheirar aquilo e identificar. O cara pegava o cachorro e ficava andando pelo trecho de linha. Aquilo que eu estou falando, ó, a falta foi a 20 metros da Unesp. O cara pegava e começava a andar com o cachorro e o cachorro falava, ó, é aqui a falta. Era subterrâneo, né? A rede era subterrânea. E aí o nível de acerto do cachorro era de 98%. Eram 4 cachorros que a gente usava isso. Entendeu? É claro que hoje em dia o pessoal não usa mais esses cachorros, usa umas técnicas mais avançadas. Identificação de falta. Você não faz ideia quanto a empresa economiza com esse tipo de técnica. É um dinheiro assim absurdamente elevado. E tudo por quê? Porque tem uma... que eu falei? Tem um padrão. Então, é tudo curto-circuito. Tem um padrão. E se tem um padrão, você consegue treinar uma rede e a rede, o nível de erro da rede vai ser mínimo. Ele vai falar, não, isso daqui é aqui, e você calcula a impedância ali, onde aconteceu o curto-circuito da subestação, você tem a distância. Então, a probabilidade de ter acontecido um curto-circuito aqui, aqui e ali, é de 90%, 95%. Então, você consegue, né, levar lá a equipe para restabelecer a energia. Então, aqui nós temos, de novo, a tensão do sistema, né? Aqui a corrente de falta assimétrica. Veja bem,
Quando a corrente é simétrica, o comportamento, quando é assimétrica, tem um padrão. Então, é isso que eu falo. É esse padrão que tem que ser reconhecido. E o sistema, ele já tem que saber. Então, aí ele consegue agir de uma forma mais, né, mais simples, né? Mais simples e mais rápido. Um outro aspecto é, quando o pessoal vai, expansão da rede elétrica. Tem um bairro novo ali, o cara vai lá botar um transformador, vai energizar o transformador. Isso vai gerar um transitório oscilatório também. Então, precisa modelar. Então, nós temos a impedância de linha, né? Temos a rede e temos o transformador. De novo, aqui é circuitos elétricos, e é uma equação diferencial. O problema do transformador é que tem a saturação. Tá? Então, nós conseguimos tranquilamente, então, analisar o fluxo com o qual, né, esse transformador está sendo excitado. Tá? Então, energização de transformadores. É claro, né? Se a gente pegar um transformadorzinho pequeno ali, não vai fazer nada. Mas pegar um transformador de mega, que vai atender ali um bairro inteiro, é uma coisa. Então, a empresa tem que saber muito disso, o técnico tem que saber disso. Né? Então, a equação, né? A equação diferencial, naturalmente, isso aqui é a tensão, a queda de tensão aqui, e a tensão induzida no enrolamento do primário do transformador. Então, nós temos essa tensão induzida. E, obviamente, essa tensão induzida depende de quem? Depende desse fluxo aqui que está circulando aqui. Portanto, nós vamos ter, né, umas formas de onda desse tipo. Essa tensão do sistema, né, a tensão do sistema está sendo aplicada no transformador, isso aqui é o fluxo, né, obviamente. Né, e aqui nós temos, então, a corrente de excitação, ou a corrente de inrush, né, que o pessoal chama em inglês, né, inrush. Então, é uma corrente, por que essa corrente é elevada no início? Porque o transformador, ele não está excitado. Ele precisa alinhar os domínios magnéticos, sabe? Precisa estar orientado. Então, ele precisa de uma quantidade de energia muito elevada. E essa energia é energia reativa, não é energia ativa. Então, o fator de potência, naquele momento que você energiza o transformador, o fator de potência é muito baixo, quase zero. Porque tudo que ele precisa é energia reativa, até os domínios magnéticos eles começam a se orientar. Então, ele passa a região linear, começa a saturação. Então, o transformador foi excitado. Aí, vai todo aquele transitório, regime permanente. Quando entra em regime permanente, só lá que a carga vai entrar do transformador. Entendeu? Ele não pode entrar junto com a carga. Ele vai ter que esperar ali, energizar o transformador e tal, depois que entra a carga. Né? Aqui, ó, nós temos, né, a tensão, e esse aqui é a corrente de excitação. Você vê, ó, vai, e esse aqui é o comportamento da corrente na face. Por que é distorcionada, professor? Porque, obviamente, nós estamos na região de saturação. Por natureza, já a corrente do transformador, por ser um circuito magnético, ele já é distorcionado. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Beleza? Então, isso é um complemento da aula que nós fizemos na segunda-feira. Agora, nós vamos entrar para a parte, então, de fato, da energização do transformador. Tá? Hoje tem aula com o professor Fernando, então, a gente não pode passar, a gente tem que acabar 5 minutos antes, pelo menos, senão ele vai reclamar. Né? Bom, isso daqui eu vou passar rapidamente. Tá? Então, tudo isso, toda essa corrente de excitação que nós falamos, tem a ver com a magnetização do transformador. Então, o transformador está vazio. O transformador não tem carga, tá? Não tem carga. Então, tem a corrente de magnetização. Esse momento, esse instante
que o transformador está sendo energizado, o circuito do transformador pode ser enxergado dessa forma aqui. Então, temos uma tensão que aplica, esta é a corrente de magnetização, corrente de energização do transformador. Essa é a corrente para magnetizar o circuito. Essa aqui é a corrente devido às perdas no núcleo. Né? Então, o circuito, naquele instante, é isso aí. Então, aqui nós podemos usar uma análise fasorial para poder analisar os dois. Tá? Veja bem, então, que como isso daqui se comporta como uma resistência, né? A tensão e a corrente estão em fase. Já com a corrente de magnetização, ela está deslocada a 90 graus. Porque é um circuito indutivo. Tá? Se nós formos ver as formas de onda, tá, de cada uma, nós vamos ver, então, a tensão induzida no transformador em vermelho aqui. Então, esse vermelho é a tensão induzida no transformador, ou seja, essa tensão que está sendo aqui aplicada. Tá? Esse azul é o fluxo magnético, né, que vem. Né? Temos aqui essa curva aqui em... que cor que é essa aqui? Roxo? Roxo. Né? Temos uma senoide, é uma senoide perfeita, por quê? Porque é uma resistência. Temos a outra, veja bem que já não é uma senoide, é a corrente de excitação, né? É completamente distorcionada. E aqui em verde a corrente de magnetização do núcleo do transformador. Então, veja bem que, por natureza, né, o transformador ele já é um elemento não linear. Por quê? Devido àquele processo de magnetização. Então, tem um ciclo de estérese ali. Tem a curva de magnetização e o ciclo de estérese que está envolvido, que faz com que a forma de onda da corrente seja completamente distorcida. Temos, então, harmônicas de ordem par e ímpar. Então, ó, para cada ponto que nós estamos vendo aí, se a gente fizer um corte aqui, ó, ponto 1, ponto 1, ponto 1. Esse ponto 1 vem de onde? Exatamente daqui, ó. Então, ó, o ciclo de estérese. Então, significa que aqui isso é um magnetismo residual, isso daqui é magnetismo residual. Esses dois pontos chamam de quê? Coercividade. Né? Não sei se vocês lembram máquinas aí. Então, tem uma energia, então, que é transmitida. Tá? Então, ó, se a gente pegar toda essa área aqui, ó, essa daqui é a energia que está sendo entregue ao transformador, e essa parte aqui é a energia que devolve. Essa energia que está sendo devolvida é que tem esse magnetismo residual. Então, para tirar esse magnetismo residual, o que a gente tem que fazer? Tem que subtrair, por isso que vem para menos. Então, aí é zero. Coercividade. Né? E assim esse processo se repite, portanto, por natureza, isso é um comportamento não. Né? Então, nós vamos ver, então, essa corrente ali. Ó. Né? Temos, então, o fluxo magnético e a força magnetomotriz envolvido aonde? Né? Na excitação do transformador. E a forma de onda da corrente de magnetização tem essa forma onda triangular. Tá? Então, a tensão alimentada é senoide. Se a tensão é uma senoide, o fluxo também é uma senoide. Aí, a força magnetomotriz e o fluxo, devido à saturação, veja bem, né? Ele vai saturar, veja bem, aqui, nós temos o joelho magnético aqui, nesse momento, faz com que, né, seja distorcionada, então, essa corrente de magnetização. E aí, a corrente resultante no transformador tem esta forma de onda aqui distorcionada. Tensão, fluxo magnético, né? E a corrente ali de excitação do transformador. Né? Portanto, distorcionada. Né? Essa corrente de íons, obviamente, em regime permanente, o que vai? Vai sumir. Né? Vai ficar apenas com a corrente ali. Então, nós não vamos ter transitório mais. Então, ó, em regime permanente e condição nominal de operação, a corrente de excitação de um transformador é normalmente menos de 5% da corrente a plena carga. Se menos 5% da plena carga, não vai fazer nada. Então, está ali. É mínimo comparado com aquilo. Né? Na energização de um transformador, a corrente transitória pode ser de 10 a 20 vezes maior do que a corrente a plena carga.
Por isso que né, ele tem que ser energizado a vazio. Né, a vazio. Então, o conhecimento, então, dessa corrente de excitação permite, primeiro, evitar problemas associados com qualidade de energia elétrica. Sempre que a gente tem harmônica envolvido ali, a gente pode excitar algum tipo de ressonância. Então, é bom conhecer isso, né, porque aí você vai evitar isso. Ajustar, né, a atuação de proteção. Então, a corrente de pico daquela corrente de inrush é fundamental, porque em função a isso que você vai setar a atuação do relé, a atuação do disjuntor que está ali. O que mais? Determinar o máximo estresse mecânico que pode ocorrer nos enrolamentos do transformador. Então, o enrolamento do transformador foi concebido para uma dada corrente. Se ela vai estar envolvido ali, esse transitório, ele é longo, o seu enrolamento está exposto a um tempo longo, a uma corrente superior com o qual foi projetado. Tá? Então, tudo isso vai degradar a vida útil, inclusive, né, com o tempo vai queimar o transformador. Então, aqui, né, vem a nossa equação. Então, daquela equação simples que a gente tinha, né, nós podemos analisar, então, esta equação. Tá? A variação do fluxo em relação ao tempo. É isso que interessa para nós, para poder amenizar o problema. Né? Então, nós podemos fazer aqui que em t igual a zero, né, esse fluxo vai ser mais ou menos um fluxo remanescente. Uma pequena porção. E aí a nossa equação vai ter esta característica. Veja bem que é exponencial. Depende de quem? Da constante de tempo aqui. R e L. Se vocês forem perceber, é a mesma equação lá do início. Só que agora já analisado de uma forma diferente. Lá na rede, impedância e o... Então, nós temos um magnetismo residual, temos uma amplitude do fluxo, uma outra amplitude do fluxo, em qual nós vamos analisar agora isso. Então, enquanto o fluxo tem esse formato aqui, né, o fluxo em relação ao tempo, o fluxo em relação à corrente de magnetização vai ter este formato aqui. E aí nós podemos seguir, então, analisando essa corrente. Tá? E aí vem este pico de corrente que interessa para nós. Essa corrente pico que vai definir como vai ser ajustado o relé de proteção, o disjuntor, enfim, tudo. Então, nós precisamos saber exatamente como é que se comporta cada um. Então, nós temos o fluxo máximo. Esse fluxo máximo vai ter uma consequência aqui nessa corrente aqui, para, né, poder setar esse sistema de proteção aí. Então, quando a excitação de um transformador é removida, a corrente de manutenção vai a zero. O fluxo, então, seguindo o loop de histérese, vai para seu valor residual. Então, no instante que a gente retira o transformador, o único que nós vamos ficar é com esse magnetismo residual. Portanto, então, esse fluxo depende diretamente dessa corrente de magnetização, tá? Corrente de excitação do transformador. Teoricamente, o valor máximo do fluxo deve ser esse fluxo residual mais 2 vezes esse fluxo máximo. Então, aí vem as aproximações que o pessoal normalmente faz. Então, esse fluxo residual pode ser desconsiderado, por exemplo. Tá? Então, a importância desse fluxo residual para você poder ter o fluxo máximo. Não é só 2 vezes o fluxo máximo, como a gente fosse analisar uma senoide. O pico máximo e o pico máximo aqui. São 2 vezes o pico. Mas aqui tem mais aquela parcela residual, tá, que vai envolver. Então, se o transformador fosse, né, reenergizado no instante em que, né, a forma de onda da tensão corresponde à densidade de fluxo residual, dentro do núcleo existirá uma condição suave de operação prévia com nenhum transitório. Então, ó, se a gente conseguir atender essa condição, nós vamos ter um transitório magnético suave, pouco. Né? E se não, nós vamos ter todo aquele transitório, né, com aquela amplitude daquela corrente. Então, na prática,
entretanto, um transiente de magnetização é praticamente inevitável. Tá. Sempre vai ter uma pequena porção ali na prática. A gente não vai conseguir sumir. Mas, de novo, nada que uma condição inicial para poder fazer aquilo resolva aqui. O que mais tem aqui? Né? A constante de tempo, ela sempre é importante. Ela vai determinar quanto tempo vai durar aquele transitório. Quanto tempo o enrolamento do transformador vai estar exposto àquele transitório. Tá? E aqui a corrente de Henrys, a tensão que nós vimos, tá? Nós já não analisamos isso. Minimizar a corrente de Henrys, né? Ou a corrente de excitação do transformador. Né? Os transformadores, então, são projetados para resistir os esforços mecânicos de curtos-circuitos, né? As correntes de Henrys não poderiam ser consideradas perigosas. Contudo, elas podem causar indevidamente a operação de equipamentos de proteção como relés. Né? Ou como a gente já sabe que vai acontecer isso, então, de alguma outra forma, o equipamento está, quer dizer, entre aspas, né? Ele vai suportar aquilo. Né? E da mesma forma que acontece, quando acontece um curto-circuito, por exemplo, em casa, a energia vai embora. Tudo desliga, né? Naquele momento que tudo desliga, a televisão pode queimar. Então, significa que o equipamento, desde que esteja exposto a um curto período de tempo, ele vai dar conta, vai aguentar aqui. Mas se aquele tempo for um tempo superior, vai queimar. Então, uma estratégia para reduzir, né, essa corrente de excitação, essa corrente de magnetização, é o chaveamento do transformador por meio de resistor. Então, o que quer dizer? Ele vai botar um resistor, vai chavear junto. Quando ele tiver tudo o transitório saído, ele é retirado a resistência. Então, o resistor, ele é um papel, ele vai cumprir o papel de absorver aquela corrente elevada na partida. Ele absorveu, entrou em regime, retira o resistor e alimenta normalmente. Tá? Então, damping, lembra o damping? Amortecimento é exatamente isso. Como tem uma energia envolvida bastante grande no início, quem que vai consumir essa energia? O resistor. Um processo de chaveamento do resistor. Tá? O resistor, então, é aplicado para reduzir a tensão terminal do transformador, por exemplo, 50%, e, em consequência, irá, né, reduzir a tensão de excitação. Né? Na sequência, o resistor é curto-circuitado para aplicar a tensão completa no... Então, tem uma chave ali, depois você curto-circuita o resistor, curto-circuitando o resistor, você mata o resistor, não vai ter mais corrente circulando por lá, toda a corrente, toda a tensão será aplicada lá. Tá? Pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Então, próxima aula vai começar a falar de um outro problema, que é a ferrorressonância. Tá? Hoje em dia, esses problemas acontecem em baixa proporção, mas merecem ser analisados. Tá? É um outro efeito. Ferrorressonância. Tá? Que tem a ver com tudo que aquilo nós já estudamos, que tem a ver com as harmônicas, que tem a ver com isso, mas vamos tentar entender por que é ferrorressonância. A ressonância nós já entendemos, certo? Ressonância é porque tem uma harmônica ali, essa harmônica excita lá uma corrente para amplificar, né, em série e em paralelo. Ferrorressonância tem a ver exatamente com o quê? Com aquele momento que o transformador está energizando. E nesse momento vai acontecer uma ressonância. Tá? Devido àquela corrente de Henrys, devido a um mau aterramento, enfim. Isso nós vamos começar a falar na aula de segunda-feira. Beleza? Tá? Então, para aqui, 10 minutinhos para tomar uma aguinha, alguma coisa, porque daqui a pouco o professor Fernando está vindo. Beleza, pessoal? Pessoal que está online, tudo bem? Segunda. Beleza, professor. A gente continua com essa parte da ferrovia.